Agora a gente mostra mais um dos reflexos da pandemia no país. O número de pedidos do seguro-desemprego aumentou em abril desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. A informação é do Ministério da Economia. Esse aumento também foi registrado nas 4 maiores cidades aqui do sul de Minas. A Gabriela Prado tem o balanço e traz para a gente ao vivo. Boa tarde, Gabriela. Oi, Natália. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, só no Brasil, o número de pedidos do seguro-desemprego aumentou 22% em abril desse ano em relação ao ano passado. E claro que isso trouxe reflexos aqui para a nossa região também. Se a gente pegar as 4 maiores cidades, de janeiro até março, até que esse número de pedidos de seguro-desemprego não variou tanto, mas aí chegou em abril, primeiro mês de grande reflexo da pandemia, que se intensificou bastante no mês de março, aí teve bastante mudança nesses números. Você vai acompanhar aí na tela comigo as 4 maiores cidades. Olha, Poços de Caldas, em abril do ano passado tinha 778 pedidos de seguro-desemprego e nesse ano passou para 1.108, um aumento de 42%. Pouso Alegre foi a cidade que mais aumentou entre as 4 maiores, passou de 568 para 937, um aumento de quase 65%. Varginha aumentou quase 27%, passou de 552 para 701. E Passos foi a cidade que menos registrou um aumento no número de pedidos do seguro-desemprego, passou de 552 para 701. Como você disse, isso é um reflexo claro da pandemia no setor econômico, né? As empresas pararam, muitas empresas ainda estão paradas em algumas cidades aqui da nossa região, sem o mercado consumidor ou com o mercado consumidor mais desaquecido, e mesmo com as medidas do governo, né, de redução de salário, jornada e suspensão de contrato de trabalhos, muitas empresas resolveram demitir, e o seguro-desemprego é um indicativo, é uma das métricas que os economistas usam, que mostra aí a realidade do desemprego na nossa região e também no Brasil. Mais cedo eu conversei com um economista da Universidade Federal de Alfenas, o Fernando Pereira, e ele analisou por que Poços de Caldas e Pouso Alegre podem ter sentido mais o desemprego nesse mês de abril. Poços de Caldas, naturalmente, né, essa dependência da cidade em relação ao turismo, ao setor hoteleiro, de gastronomia, né, isso é um impacto direto. No caso de Pouso Alegre, são indústrias que não conseguiram manter a sua linha de produção. Ou então, digo mais, quer dizer, não é apenas um problema da oferta, é um problema de falta de demanda, de escassez de demanda. Quer dizer, naturalmente o mercado consumidor, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, deu uma arrefecida, tá? Quer dizer, deu uma reduzida, e aí essas empresas não conseguem manter o seu ritmo, tá? Não apenas porque a oferta, a produção não é possível, mas também porque não tem escoamento dessa produção. Bom, gente, só fazendo uma correção, quando eu falei do número de Passos, Passos foi a cidade que menos teve aumento no pedido de seguro-desemprego, ficou em 8,7% esse aumento. Em abril do ano passado foram 447 pedidos, em abril desse ano 486. Bom, correção feita, a gente viu aí o economista falando dessa situação, e ele falou para mim também que ainda é difícil analisar a situação do desemprego aqui na região por falta de dados. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados não está sendo divulgado pelo Ministério da Economia e pelo Governo Federal. O Governo Federal, inclusive, divulgou uma nota no fim de março dizendo que as empresas não estão atualizando as admissões e demissões, por isso eles não conseguem fazer esse dado de forma precisa. E o último dado que a gente tem do desemprego foi divulgado pelo IBGE no mês passado, mas esse dado se refere aos 3 primeiros meses deste ano, entre janeiro e março. Então o desemprego está em 12.900.000 brasileiros, mas o reflexo da pandemia começou a ser sentido mais agora em abril. Esse primeiro aumento do desemprego nesses 3 primeiros meses do ano, segundo economistas, são reflexo da pandemia lá na China e na Europa. Então o reflexo direto na economia brasileira a gente só vai saber nos próximos dados de desempregos divulgados pelo IBGE, e o IBGE também tem uma dificuldade. Com a pandemia, eles suspenderam aí, a partir do dia 17 de março as pesquisas presenciais, então tem uma dificuldade na coleta de dados também. Segundo esse economista que a gente viu agora há pouco a entrevista, também as medidas do governo de transferência de renda, como o auxílio emergencial, têm sido ainda muito tímidas para manter um ritmo melhor
da economia brasileira. E fora isso, há muita burocracia para a entrega desses benefícios. A gente já viu filas na Caixa Econômica Federal em toda a região, em todo o Brasil, muita gente que não conseguia ter acesso ao auxílio emergencial. E o mesmo tem acontecido também com o seguro-desemprego. Algumas pessoas não estão conseguindo solicitar esse benefício. Eu falei agora há pouco que Pouso Alegre foi uma das cidades que mais teve aumento, foi a cidade que mais teve aumento entre as 4 maiores no número de pedidos do seguro-desemprego. A gente conversou com um casal de lá que está nessa situação. Os dois estão desempregados e não conseguem ter acesso a benefícios. Ela foi dispensada do serviço mês passado, recebeu pela Caixa o fundo de garantia, foi dar entrada depois de 2 dias no seguro-desemprego. O site não está dando retorno, não está conseguindo. Aí fomos procurar alguns órgãos aqui em Pouso Alegre, o UAI, que vai dar assistência nesse sentido, e está fechado também. Aí a gente não sabe como fazer. Ela desempregada e eu desempregado desde o ano passado, estou recebendo o seguro-desemprego, recebi a última dia 27 de março, em abril dei entrada no auxílio emergencial e ficou em análise. Foi reprovado, aí fez de novo outro pedido pelo auxílio emergencial, onde está até hoje em análise. Se não pagar nossas contas, automaticamente, conta de água e luz, nós vamos ficar sem. Pois é, tem uma preocupação aí da família, principalmente com as contas básicas de água e luz. Como essa pode ser a situação de muita gente, a gente faz um esclarecimento aqui. A CEMIG divulgou que até o dia 30 de junho não vai fazer suspensão, corte de energia elétrica em nenhuma casa na área rural, urbana e também em locais de serviços essenciais. A CEMIG também não está cobrando a parcela de consumo de quem tem a tarifa social de energia elétrica e cortou os juros para quem tem débitos, contas atrasadas e está possibilitando maior parcelamento em mais vezes dessas contas. A Copasa também divulgou que suspendeu para quem tem tarifa social o corte de abastecimento até o dia 30 de maio. As pessoas que receberam, inclusive, aviso de corte entre 21 de março até o dia 20 de abril, vão ter esse prazo estendido até o dia 30 de maio para poder pagar esses débitos. A Copasa também disse que diminuiu os juros e também está permitindo um parcelamento aí dos débitos atrasados. Sobre o benefício do Nicolas, ele falou aí que recebeu o seguro-desemprego até alguns meses e teve negado o primeiro direito ao auxílio emergencial. Ele contestou e está em análise. A Caixa disse que tem que fazer o acompanhamento pelo aplicativo e também pelo site da Caixa para ver se ele vai ter esse benefício aprovado, mas ele pode sempre contestar. Eles também disseram que foram na unidade de atendimento integrado, a UAI lá de Pouso Alegre, para tentar dar entrada nesse seguro-desemprego. Bom, o UAI não está fazendo esse tipo de atendimento presencial nesse momento, então a gente vai ver aí na tela também como requisitar o seguro-desemprego agora em meio à pandemia, em meio a vários serviços suspensos de atendimento presencial. O ideal é que a pessoa faça essa requisição pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que está disponível tanto na loja do iOS quanto na loja do Android e é de graça, claro, esse aplicativo. Para quem não conseguir fazer essa requisição por aplicativo, o ideal é enviar um e-mail para trabalho.mge@mte.gov.br e aí a pessoa tem que estar com as seguintes cópias de documento para anexar nesse e-mail: RG, rescisão de contrato, guia de seguro, extrato do fundo de garantia e comprovante de residência. Então, com as cópias desses documentos no e-mail, é possível também fazer a requisição do seguro-desemprego. Infelizmente, é uma situação que muita gente está enfrentando, né? E ter acesso a esse benefício pode ser fundamental nessas horas, Natália. Essencial, né, para muitas famílias, como a gente viu aí. Obrigada pelas informações, Gabriela.